Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando. A gente já começa com um clássico. O Flamengo chegou a abrir 2-0 no Vasco, mas levou o empate no último lance do jogo. Resultado comemorado pelo Vasco, lamentado pelo Flamengo. Esse encontro é sempre pesado. Envolve muita expectativa. A gente espera um jogo duro, um jogo difícil, uma grande rivalidade, mas o Vasco hoje ele vai sobressair. No Flamengo e Vasco de ontem, 4 gols. Um empate com histórias curiosas dos dois lados e sensações distintas depois do apito final. A torcida do Vasco saindo do Maracanã com gosto de vitória. Vamos começar pelo protagonista rubro-negro. Pedro, aos 7 minutos, foi mais habilidoso do que os zagueiros vascaínos e abriu o placar. O perde ganho, o bate-rebate, a briga pela bola da grande área. O Pedro solta a pancada de canhota. O camisa 9 do Flamengo era um dos que estavam sendo observados de perto por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O italiano viu o repertório do atacante 15 dias antes da convocação para a Copa. Para além do gol, Pedro participou de alguns ataques perigosos do Fla. Deu passe para Luiz Araújo, por exemplo. E bola do Pedro, acionando o Luiz Araújo, vai cair no pé direito, que não é o dominante, mas ela tinha endereço certo. Um atleta que já esteve no radar da seleção é Léo Jardim. Ele parou o Gonzalo Plata neste lance. O Vasco ainda teve oportunidades na primeira etapa com Rojas e David, que fez um gol, mas estava impedido. Brenner bateu cruzada no desvio! Impedimento marcado. No início do segundo tempo, quando o Vasco estava mais com a bola e buscava o empate, Fecha o caminho para cima dele, o Rossi. Pedro apareceu de novo. Recebeu na esquerda e caiu. O VAR recomendou a revisão do lance e o Wilton Pereira Sampaio viu o pisão de PH no atacante do Flamengo. Pênalti para o Flamengo no Maracanã. Jorginho converteu o 11º pênalti dele pelo clube. Jorginho desloca o Léo Jardim para o canto esquerdo. Tudo caminhava para essa história ser sobre mais uma vitória rubro-negra no Clássico. Por um placar até maior, se não fosse Léo Jardim. 2 vezes. Partiu Léo Pereira de canhota, espalma Léo Jardim. Mas o time do Vasco de Renato Gaúcho já demonstrou um poder de recuperação impressionante algumas vezes nesta temporada. Robert Renan de cabeça diminuiu. Subiu mais alto do que a zaga do Flamengo, cabeceou firme para vencer o Rossi. Renato Gaúcho mexeu no segundo tempo e apostou num herói improvável para o empate contra o Flamengo. Alguém que tem histórico com o clube. Hugo Moura fez as categorias de base no Flamengo e defendia a equipe até 5 anos atrás. Ele entrou um pouquinho antes do gol do Robert Renan. No último lance do jogo, Hugo mergulhou depois do ótimo cruzamento de Carlos Cuesta. Hugo Moura praticamente no último lance do jogo no Maracanã. Na comemoração, beijou o escudo do Vasco, onde está desde 2024. É o primeiro gol dele sobre o ex-clube. Eu tenho muito respeito ao Flamengo, minha base eu fiz aqui, mas agora eu estou vestindo a camisa do Vasco, então tenho que dedicar tudo, o meu sangue, a minha vida por esse clube. O 2-2 para o Vasco pareceu uma vitória e para o Flamengo um desperdício. Era a chance de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. Eu sou o grande responsável porque não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Isso aí, vamos aos detalhes desse clássico. Primeiro com o primeiro gol do Flamengo. Vamos lá? Olha, o Pedro começa a jogada dando meio que um chapéu ali no Barros, a bola vai lá para o Alexandro na esquerda, o Pedro já se posiciona lá no meio da área, Samuel Lino joga a bola para o meio e aí o recurso do Pedro, né? Bate e rebate, ele traz com a direita, mete com a canhota, deixa nem cair, faz o primeiro gol do Flamengo. O Ancelotti viu tudo de pertinho e nesse ano Pedro fez 26 jogos, 16 gols, 4 assistências e nos últimos 10 jogos marcou 8 vezes, está em grande fase mesmo. Outro detalhe que chamou a atenção, o segundo gol do Flamengo, do Jorginho de pênalti, ele não erra, né? Isso é a primeira coisa. São 11 cobranças, 11 gols de pênalti desde que ele chegou ao Flamengo. Mas ele costuma bater assim, ó, dando um pulinho. Chama sempre a atenção, contra o Santos foi assim. Ontem não teve pulinho não, ó. O Jardim foi para um lado, bola para o outro, sem pulinho, o gol do Jorginho. Bora ver então o segundo gol do Vasco agora do Hugo Moura, o primeiro dele no ano. Cuesta com muita tranquilidade, joga a bola na área. Palaciano manteve ali uma distância e tal. Hugo Moura se joga na bola, mete a testa nela
e faz o gol de empate no último lance do jogo. Terminou 2-2. Vamos para o jogo do Fluminense agora. Perdeu para o Internacional em Porto Alegre, 2-0. O time vem num momento difícil, desde aquele Fla-Flu adiado, né, que deixou o torcedor do Fluminense bem na bronca. São 4 derrotas nos últimos 7 jogos e tudo isso, bom ressaltar, sem Lúcio Acosta, que se machucou no início daquele Fla-Flu que eu mencionei, né? Ontem o Zubel Dias escalou 3 zagueiros pela primeira vez desde que chegou ao Fluminense e deu errado, gente. Olha aí. Primeiro gol do Internacional, vemos James, Milan e Freitas. O James dá um bote errado, quase lá no meio-campo. Na sequência da jogada, o Alejandro toca para o Bernabé fazer o gol 1-0. A gente vê, ó, bote errado, o Milan fica meio indeciso. O Alejandro é esperto, o Freitas chega atrasado. Olha o carrinho do Freitas, já estava lá dentro já. Olha aí, para a gente ver em mais um ângulo. O Freitas dá o carrinho, já está resolvido, né? O Internacional. Savarino entrou ainda no intervalo, no lugar do James, que falhou ali no primeiro gol do Internacional. O Savarino teve a melhor chance do Fluminense de empatar. Passe do Soteldo, ele ajeita o corpo, mete lá no travessão, mais um pouquinho era gol, hein? Aí, entrou bem no jogo o Savarino, por sinal. Mas aí o Internacional fez o segundo, de novo numa falha, dessa vez começa a falha com o Guilherme Arana, ó. A bola vai chegar no Vitinho aqui na direita, ele dá um nó no Arana, que cai. Depois o Freitas cai também, o Samuel Xavier cai também, todo mundo cai. E o Alejandro é que fez o gol do Internacional. Olha só, mais uma vez, ó, ele passa pelas costas do Arana, o Freitas dá um carrinho errado e o Samuel Xavier dá um carrinho 2 horas mais ou menos depois que a bola entrou, né? Quer ver, ó? Alejandro chuta, tá lá dentro, o homem vem no carrinho. A última grande chance do Fluminense foi do Serna, mas ele perdeu cara a cara. Bolão do Savarino, era escolher o canto e bater, mas o Antony pegou. Ele não faz gol há 17 jogos, desde fevereiro o Serna não faz um gol, não tá numa fase legal, né? E não é só ele não, os outros pontas do Fluminense também. A gente tá vendo aqui, ó lá, Soteldo não fez gol no ano, o Serna não faz gol há 17 jogos, como eu já disse, e o Canóbio não faz gol há 8 jogos. É a situação atual do Fluminense. Por tudo isso, o Zubeldia estava meio borocochô na entrevista coletiva depois do jogo. Estamos em um momento vulnerável, difícil pelo calendário e porque não conseguimos resultados que gostaríamos. E estamos vulneráveis porque não convertemos as nossas oportunidades. Estamos num momento do calendário que não queríamos passar por isso, mas estamos passando. E quarta-feira tem jogo decisivo na Libertadores contra o Rivadavia, jogo lá na Argentina, e o Fluminense deve ter a volta do Lúcio Acosta para esse jogo, pelo menos como opção no banco. O time está sentindo muita falta dele e do Martinelli também, que se machucou, né? Bom, a gente já sabe que o Botafogo está naquela situação financeira complicada, né? E por conta disso, a diretoria já está projetando a venda do Montoro para depois da Copa do Mundo. O Botafogo quer vender o argentino por um valor aí entre 145 e 175 milhões de reais. Será que Montoro e Danilo vão embora mesmo? Pelo jeito vão, infelizmente, né? No sábado, o Botafogo perdeu para o Remo em casa. Foi a primeira derrota do técnico Franklin Carvalho. A gente está vendo os gols. Ferrarese fez 1-0. Aí o Aleph Manga vai empatar o jogo para o Remo. Deu bem na bola pra caramba. Aí. E nos acréscimos, o Jajá fez o gol da virada. O Remo venceu o Botafogo 2-1 no Nilton. Também no Nilton, pelo Brasileirão Feminino, o Botafogo perdeu para o Bragantino 3-0. Bora ver os gols então. Cruzamento da Rafa Mineira, gol contra da Júlia Moreira. A goleira Michele saiu mal também ali, gol contra. Aí o Botafogo já com 2 jogadoras a menos levou o segundo gol. Rafa Mineira ali por fora da barreira, né? E a Carol Bermudes fez o gol derradeiro, 3-0 Bragantino no Botafogo. Já tem um caminhão de gols de atacantes da seleção brasileira lá pela Europa. Já. Vamos de clássico, é o Carioca. Quem diria? Depois de fazer 2-0, o Flamengo viu o Vasco da Gama empatar o jogo. Terminou a partida com aquele gostinho de derrota e o Vasco bem feliz com o resultado inesperado. E Renato Gaúcho. O clássico dos milhões
Milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde deste domingo no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início. Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba. 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo. Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como que o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pelo meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui sim. O Clássico dos Milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, do Flamengo, são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do Clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time para cima, sem medo,
os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou para cima. E foi para cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras, empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado, sim, pelo Renato e seus comandados. Até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo visivelmente, aí eu não sei se é pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada, enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, virou, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado, e ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco para frente ali na reta final e consegue um empate, e aí fica com sabor de vitória para o Vasco e, consequentemente, o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? E vira e mexe, fica beliscando. Ele não, ele soltou o time, falou, ó, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo tá com problemas do outro lado, ele colocou o time para cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até para ter uma virada, era para ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Acaba, juizão, acaba, todo mundo acaba, e o jogo continuou. Se tem mal 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Flamengo vai ter que descontar tudo no próximo jogo do Brasileirão, né? Porque se não ganhou, é contra o Grêmio. Ai, meu Deus do céu.